verdade, você passa a ter ali, Bruno, você passa a ter métricas e você consegue ver o que está sendo lido, o que não está sendo lido, o que está gerando engajamento e o que não está gerando engajamento. Eu lembro que eu trabalhava numa editora que quando começou a migrar as publicações para o digital, antes você tinha aquele material impresso que ia, por exemplo, para médicos. Né? Então, uma revista, folhetos, livros. E quando esse material começa a ir para o digital, você começa a ter a real noção do quanto aquilo era lido. Porque a partir do momento que você entrega o impresso, tá, eu não sei se o Bruno leu, se ele não leu. Tá lá, tá entregue. Agora, quando eu entrego o conteúdo digital, eu consigo saber, olha, isso aqui nunca foi acessado. Ou se foi acessado, ficou 1 segundo na página e saiu. Então você começa a ter, como você falou, dados, né? E isso passa a nortear o trabalho. Agora, esse conceito de UX Writing, esse é bem mais recente. Eu queria que você explicasse um pouquinho desse conceito, porque acho que boa parte da audiência não conhece, e aí você aproveita também e fala do novo livro, né, que está muito focado nessa ideia, não? Pois é. Bem, gente, é muito engraçado, Bruno, porque muita gente É. de boa até me pergunta, Bruno, agora chamam Web Writing de UX Writing, de um jeito mais moderno. Eu falo, não, gente, fala besteira, não. O UX Writing é outra coisa, tipo uma maneira mais moderninha. Não, não, é outra coisa. Deixa eu explicar. Web Writing, que surgiu desde o início da web, ou seja, tem mais de 30 anos de estudo, né, essa área de Web Writing, estuda o texto corrido, literalmente texto, estrutura em parágrafos, tá? E o X-Writing surgiu com força em meados da década passada pela exigência do público. O público começou a exigir não do texto corrido, mas de palavras e expressões isoladas. Aquela palavra que está em um botão de aplicativo, uma expressão que está no item de menu, o título de um texto. Você fala, pô, Bruno, você acabou de falar que texto é terreno de estudo do web writing? Pois é. Mas pequenos pedaços de informação, como uma frase, um título, são objeto de estudo do X-Writing. Uma mensagem de erro, uma notificação, pequenas frases, palavras e expressões. Foi exigência do público que, há uma década, começou a cobrar isso por diversos motivos, tá? Mas principalmente por conta do fenômeno chamado ferocidade, feroz, tá? Ferocidade do consumo da informação. A gente, quando quer acessar o meio digital, a gente, sendo notebook, desktop, o smartphone, tanto faz. A gente quer, como eu brinco, meter a mão na tela para pegar o dado. Dado lembrando, aí eu não estou falando de número. Quando aquela Sim. palavra, expressão, que de fato se conecta com a pessoa. Gente, não tem nada a ver com mergulho no emocional, tá? É chamada persuasão objetiva. Você, para saber a palavra e a expressão certa, você tem que criar o chamado dicionário de vocabulário controlado. E quem escolhe aquelas palavras e expressões não é você, não é a partir do teu feeling, é a partir de método científico, baseado em ciência da informação. Aí meu livro, Bruno, que é em comemoração assim, aos 30 anos, que eu faço agora em 2025, né, a Que Editora legal. Cidade me convidou para lançar. É exatamente essa proposta, juntar esse caminho que eu tive até agora de web writing, UX writing e outras coisas, né, que eu já tenho pesquisado porque eu faço parte de um grupo de ciência da informação, CNPq, né, ou seja, um grupo do governo, financiado pelo governo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estudo um passo adiante, que é o que? É o prompt writing, que é ligado à inteligência artificial generativa. Que legal. Vamos chegar no prompt writing também, mas eu queria te fazer uma pergunta. Pelo que eu entendi, o UX Writing é assim, vamos dizer assim, é arquitetura. Você tem o formato texto corrido, mas você tem uma arquitetura, de repente, ali de como esse texto vai ser entregue dentro de um ambiente digital. Agora, o quanto isso é influenciado também, Bruno, pelas políticas e abordagens que as próprias big techs têm. Por exemplo, o algoritmo do Google, o quanto ele influencia ou tem peso ou de repente obriga você como profissional que está produzindo conteúdo, seguindo esses parâmetros aí, tanto do web writing quanto do UX writing, a adaptar-se ali, quer dizer, tem um peso aí também direto, não tem? Tem. A gente está no meio digital, então a gente está na casa dos outros, né? Vendo tudo. Verdade, Em relação a verdade. mídias sociais, é a coisa que se fala, gente, pelo amor de Deus, há quase 20 anos e a gente finge que não é verdade, finge que não está aí, o que tem para fazer, mas para a gente mora na casa dos outros, né? Então,
Então, a gente tem que ir atrás de métricas e o que os outros dizem, os outros que eu digo, tá? Todas as plataformas a gente tá. E é o que você falou, Bruno, todas elas dão de presente, milhões de aspas aí, de presente pra gente métricas. Então, você é doido, você tá no meio digital, nessas plataformas, e não ter